Eu tô muito nervosa em contar isso pra vocês. Eu fui liberada da polícia tem mais ou menos 2 horas. E eu sou obrigada a registrar tudo o que aconteceu na noite e no dia passado. Tudo o mais rápido possível e o mais detalhado possível. De certa forma, eu queria esquecer tudo o que aconteceu. Mas eu sei que eu não posso. Eu não devo esquecer. E pra minha própria sanidade mental, eu preciso divulgar o que aconteceu, porque isso tudo foi muito importante. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Estamos aqui para mais um episódio da Creepypasta. Esse é o último episódio. Espero que vocês fiquem com saudades dessa Creepypasta. Quero saber o que vocês estão achando. Então comente aqui. Depois que terminar esse episódio, eu quero saber tudo que vocês acharam dessa Creepypasta, tá? Já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos seguir para essa história. Vamos saber o que acontece no final. Depois que a Raquel foi embora, eu sabia que eu tinha perdido ela pra sempre. Eu fiquei arrasada, mas eu não deixei me levar pela depressão, não fiquei apenas lamentando. Eu sabia que eu tinha um propósito. Eu tinha uma coisa muito importante pra fazer. Eu tinha que destruir aquela coisa, porque eu não podia correr o risco dessa coisa voltar e perturbar meus entes queridos, assustar eles, ou então estragar a inocência de uma outra criança, igual essa coisa fez comigo. Eu também sabia que eu ia enfrentar a morte, mas sinceramente, depois de tudo que eu passei, é um preço baixo a se pagar. As pessoas falam que a vingança é um prato que se come frio, mas sinceramente, depois de tantos anos tentando escapar dessa coisa, tantos anos assustada, com medo, eu tô abraçando essa oportunidade de destruir isso com um sorriso muito largo no rosto. Naquela noite, ele estaria morto. Nem que eu mesma tivesse que arrastar ele pro inferno. Nas próximas horas do dia, eu me ocupei pra botar o meu plano em prática, me preparei. Eu escrevi uma carta pra Raquel, escrevi uma carta também pros meus pais, explicando toda a situação pra que em nenhum momento eles se culpassem pelo que aconteceu. Depois disso, eu liguei pros meus pais, liguei pro meu irmão, só pra eu poder ouvir a voz deles pela última vez, sabe? E eu tava me esforçando pra não transparecer que talvez fosse a última vez que a gente se fala. A minha mãe tem uma intuição muito forte e ela acabou percebendo que alguma coisa não estava certa. Ela perguntou se estava tudo bem comigo. Eu só dei uma risadinha, disse o quanto eu a amo e depois eu desliguei. Quando deu 7 horas da noite, eu fui pro carro. Sentei no banco do motorista e fiquei ali. A rua parecia muito mais silenciosa do que o normal. Era como se eu estivesse num funeral. Aí eu sentei no banco do motorista e deixei a porta do passageiro aberta, esperando meu passageiro indesejado. Já era quase 9 horas da noite e nada de especial tinha acontecido. O vento frio que estava entrando pela porta do passageiro estava começando a me incomodar. E nesse tempo todo de tédio, que nada estava acontecendo, eu comecei a pensar sobre algumas coisas, como por exemplo, tem como eu matar uma coisa que já tá morta? Eu não sabia se aquilo estava realmente morto, se um dia aquilo viveu. E quando eu estava reavaliando meu plano, se era uma boa ideia, eu senti que ele tinha chegado. Eu senti uma leve mudança na suspensão do meu carro. Se nada disso tivesse acontecido comigo, eu ia pensar que foi só um vento mais forte que bateu ali no para-choque do meu carro, mas eu já tava vacinada, eu já estava acostumada com essa criatura várias e várias noites, sentando na minha cama, e eu sentia a cama pesar quase nada. Ele estava ali. O ar ficou até mais denso, como se tivesse um cadáver ali. Eu já sabia que aquilo estava no carro comigo e eu ouvi uma respiração vindo do banco de trás. Eu fui calmamente para fechar a porta do passageiro, girei a chave da ignição e quando eu comecei a andar com o carro, eu ouvi um barulho vindo de trás que parecia uma risadinha. Parecia que aquela coisa estava zombando de mim. Será que ele sabia do meu plano? O nosso destino não estava longe. Eu comecei a acelerar pelas colinas e volta e meia eu ouvia um barulho no banco de trás do carro, mas eu me segurava. Eu pensava, paciência, já já eu ia ter que enfrentar aquela criatura. Teve um momento que foi até irônico, que eu comecei a ficar preocupada se eu iria assustar aquela criatura que me assustou durante muito tempo na minha infância. Eu comecei a dirigir com muito cuidado, porque eu fiquei com medo dele desconfiar o que eu estava pensando. Chegamos.
O carro até subiu com dificuldade naquela vegetação rasteira. O vento estava bem gelado, as árvores em volta todas quebradas. Por um momento pareceu apropriado levar aquela criatura ali para poder destruir ela. De repente, acabou o chão na nossa frente. Tinha um penhasco. E lá no final desse penhasco, um lago com águas muito escuras. Antigamente tinha uma estrada ali que passava por cima do lago e as crianças locais viviam contando histórias de fantasmas vingativos que tinham morrido ali quando caíram no penhasco, mas eram só histórias. Ou não eram, né? Porque há um tempo atrás eu ia descartar esses relatos como a invenção de crianças, história de terror, mas hoje em dia não tem como eu duvidar de muita coisa, né? Eu desliguei o motor, eu estacionei um pouco distante do penhasco, porque, sinceramente, aquela criatura era inteligente. Eu não desconfiava disso, é uma certeza. Ele era inteligente. E eu fiquei com medo de que ele desconfiasse se eu chegasse muito próximo do penhasco. Então eu fiquei sentada ali durante alguns momentos que pareceram, assim, uma eternidade. O que eu tinha pra fazer era esperar ele me atacar. E então eu ia dirigindo lentamente em direção ao penhasco. Eu ia afogar esse desgraçado. Eu comecei a calcular quando seria a hora certa que eu precisava sair do carro pra não cair no penhasco. Aquela região era uma região que eu até conhecia. Eu e a Raquel, a gente costumava ir lá pra passar um tempo, longe de todo mundo, pra gente curtir ali a gente mesmo. E aquele lugar não parecia tão sombrio nos dias de verão. Então, aquele era um lugar que eu conhecia bem. A queda do penhasco era enorme. Eu não queria estar dentro daquele carro quando ele batesse na água. Eu fiquei lá mais um tempo esperando e a respiração no banco de trás começou a ficar mais ofegante, mais forte. E o cheiro dentro do carro foi ficando mais fétido. Aquele cheiro de coisa podre começou a dominar todo o ar. A respiração começou a se aproximar de mim e foi quando meu coração gelou. Eu virei minha cabeça devagar para trás e meu coração disparou, eu congelei, a minha vontade era de gritar e sair correndo. Aquilo tava no meu banco de trás. Agora eu tava vendo. Eu tava olhando aquela coisa ossuda, magra, completamente contorcida, muito diferente do que um ser humano era. Até que ele começou a se mover e esticou a sua perna por cima de mim. Pronto, agora ele tava em cima de mim. Ele aproximou o rosto de mim e por conta da luz da lua eu consegui ver a sua feição. Era a coisa mais aterrorizante do mundo. Aquele olhar vidrado olhando pra mim e um sorriso muito esquisito bem no meio da minha cara. Eu podia sentir aquele hálito fedorento, aquela coisa horrível muito próxima de mim. Aquilo começou a passar os seus dedos longos pelo meu rosto, até que, sem aviso nenhum, de repente, ele cravou os seus dedos no meu ombro. E foi uma dor tão forte, e aquela criatura fazia questão de ficar mexendo os seus dedos no meu ombro para que eu sofresse mais, para que doesse cada vez mais. E com a outra mão, aquela criatura meio que me deu um abraço para me prender, para eu não conseguir soltar. E aí eu cheguei à conclusão de que essa era a hora. Esse era o momento que eu ia ligar a chave do carro e dirigir em direção ao penhasco. Quando a criatura percebeu o que eu tava fazendo, ela começou a se debater. Queria escapar por cima de mim, queria ir pro banco de trás, mas eu usei toda a força do mundo, toda a força que eu tinha pra segurar aquela criatura ali na minha frente. E só de eu lembrar tudo que ela tinha feito com a Raquel, já me deu força suficiente pra eu segurar ela. Nesse momento eu percebi que eu já não tinha conseguido escapar de dentro do carro antes dele cair no penhasco, e o carro já tava se aproximando daquela água completamente escura. Se não fosse o airbag abrindo, eu com certeza tinha morrido aquela hora, na hora do impacto do carro na água. A criatura conseguiu ir pro banco de trás, tentando salvar a sua vida, e eu também tava tentando salvar a minha. Eu tava de alguma forma tentando abrir a porta do carro pra eu conseguir escapar. E enquanto eu tava tentando abrir a porta, aquela coisa tava gritando, e era um grito disforme, mas ainda assim era familiar pra mim. Eu já tinha ouvido alguma coisa parecida. Quando eu consegui abrir a porta do carro, a força da água foi tanta que eu não consegui nem me orientar. A criatura ainda estava tentando sair do carro, mas ela estava tentando me alcançar também. Eu fechei o meu punho e bati naquela coisa. Alguns pedaços de carne acabaram se desprendendo por conta do impacto, e ela estava tentando escapar ainda do carro, e eu não estava deixando, eu estava prendendo ela ali, tentando mantê-la dentro do carro, mas eu percebi que eu tinha que morrer junto se eu quisesse matar aquela criatura. Eu já comecei a aceitar que eu ia morrer ali. Só que eu percebi que com o impacto
impacto do carro na água, a criatura ficou presa entre o painel e o banco. Por mais que ela tentasse se debater, ela não conseguia sair. Eu pensei, esse é o meu momento, esse é o momento de eu sair do carro. Quando eu tava quase saindo, ela me agarrou e a gente lutou pelo que pareceu uma eternidade. Eu consegui me soltar quando o meu corpo tava precisando de ar. Eu precisava respirar. Eu dei um impulso no painel do carro para fazer o meu corpo ir para cima e eu finalmente consegui sair da água. Eu me vi andando por aquelas estradas rurais, completamente molhada, cansada, ofegante, mas viva. Eu fui andando para casa e foram mais ou menos umas 2 horas. Eu estancando a ferida, segurando a ferida para parar de sangrar. E quando eu reconheci a rua que eu morava, me deu uma sensação de alívio, de triunfo, como se finalmente eu tivesse me libertado daquela coisa. Até que eu entrei em casa e me deparei com pegadas molhadas que iam da porta da minha casa até a minha cama. Eu tava desacreditada, eu não acredito que eu simplesmente não consegui derrotar aquela criatura. Ela tava deitada em cima da minha cama, se cobrindo com um lençol, só me esperando. Agora você pensa, a mente humana, gente, é uma coisa maravilhosa, porque até eu ver aquelas pegadas e eu perceber que aquilo tava na minha cama, eu pensei que eu tava esgotada, que eu não conseguia fazer mais nada, que eu não conseguia nem pensar. Só que quando a gente entra em desespero, a nossa mente volta a funcionar pra gente resolver a situação. Eu deixei ela descansar mais um pouco. Eu peguei minha carteira, que eu tinha deixado na mesinha de centro, e saí, porque eu tinha um novo plano para executar. Quando eu cheguei em casa de novo, eu fui pro quarto de hóspedes e ignorei a criatura deitada lá no meu outro quarto. Eu fui até a cama do quarto de hóspedes e deitei. Eu fingi que eu tava dormindo porque eu sabia que ela ia vir atrás de mim. E tudo que eu tinha que fazer era esperar. Eu, que já tava exausta, acabei pegando no sono. Chegou um momento que eu não aguentei e dormi. Quando eu já tava em sono profundo, eu acordei, as mãos dela estavam em volta do meu pescoço. E eu comecei a lutar, foi uma luta muito forte. Ela cuspiu um líquido rançoso na minha cara e isso piorou a situação porque eu também não estava conseguindo empurrar a criatura para longe de mim porque ela ainda estava molhada. Eu não estava tendo forças para lutar contra até que eu fiz tal qual animais quando se sentem numa situação sem saída. Eu me fingi de morta. Ela acreditou que eu tinha morrido, me deu um saculejo e depois me soltou. Eu esperei um tempinho até que ela ficasse vulnerável para eu poder derrubar ela no chão. E foi isso que eu fiz. Quando ela estava vulnerável, eu pulei em cima dela e derrubei ela no chão. Ela me atacou de novo com um líquido rançoso. A luta continuou. A criatura apertou a minha ferida no ombro para poder me enfraquecer, até que eu senti os dedos da criatura entrando na minha boca. Era um gosto insuportável, insuportável. E cada vez mais ela ia enfiando aqueles dedos nojentos pela minha garganta. Claro que eu comecei a engasgar e ela começou a rir. Um barulho de risada começou a sair da boca dela, daqueles dentes podres, quebrados. Eu joguei todo o peso do meu corpo e consegui virar e ficar por cima da criatura. A luta continuou por mais um tempo. Eu tentei escapar, consegui. Ela segurou nas minhas pernas, mas mesmo assim eu consegui me libertar. Foi quando ela subiu na minha cama e parecia tão fraca que os próprios movimentos dela quebravam seus ossos. Mas ela estava ali, alta e magra, pronta para me atacar. Desde criança eu fui a vítima. Isso sempre me aterrorizou, tirou minha inocência, atacou a minha esposa e isso tirou qualquer esperança da minha vida. Eu não ia suportar mais isso. Às vezes a presa mais perigosa é aquela que consegue te superar. É aquela que te acalma com uma falsa sensação de domínio ou superioridade. Aquela que superou qualquer medo de você com um sentimento de raiva ou traição. Ele caiu na minha armadilha concebida pela lógica, pela razão. O fogo limpa tudo. Enquanto ele gemia, gritava, se contorcia, enquanto ele se preparava para atacar, num movimento rápido eu tirei o cobertor do chão e revelei um balde cheio de gasolina que eu tinha arrumado naquela pequena preparação. Eu joguei o mais forte que eu pude aquele líquido espalhando por todo aquele horror naquela cama. Ele sorriu pra mim zombando da minha própria existência, debochando da minha dor, de toda a dor que ele tinha me causado. Tirei o isqueiro do bolso, acendi e botei naquela coisa miserável. Ele se contorceu em um grito de agonia, as suas partes se desintegrando em cima da cama, se transformando em nada bem diante dos meus olhos. Eu quase senti pena nessa hora. Deixe queimar.
o fogo saiu do controle. Felizmente, um vizinho viu a fumaça, ouviu os gritos e chamou os bombeiros. Eu não me lembro de nada de como eu escapei. Eu passei um tempo no hospital sendo tratada por inalação leve de fumaça. Ainda dói um pouco pela força que eu faço para contar isso para vocês. E ainda tenho algumas feridas superficiais. Talvez fiquem algumas cicatrizes, mas elas vão se curar. A polícia me prendeu um pouco depois. Eles acreditavam que eu era uma assassina. Eles acharam que eu tinha matado alguém naquele incêndio. E eles também acharam muito suspeito que eu tivesse vários arranhões pelo meu corpo. Eu fui solta depois disso, até porque não tinha nenhum indício de que tinha mais alguém naquela casa. Mas eles pediram pra eu ficar por perto caso eles tivessem que fazer algumas perguntas. Apesar de que eu não acho que eles tenham acreditado nas minhas respostas. Tudo que sobrou foi o contorno de uma figura na cama e na parede. Parecia que o que tinha ali tentou escapar, mas eu não acho que tenha conseguido. Mas um peso foi tirado dos meus ombros. Um peso que agora eu vejo que estava nos meus ombros desde que eu era uma criança. Eu acho que aquela coisa me afetou mesmo à distância. E agora que ela se foi definitivamente, eu me sinto outra. Eu me sinto renovada. Claro que eu tô arrasada por ter perdido a minha esposa. Eu também provavelmente não vou receber nenhum seguro pela casa, porque vai dar pra ver que fui eu que iniciei o incêndio. As minhas mãos doem, meus ombros doem, mas o meu espírito não dói. Eu tô contando isso pra vocês num quarto de hotel. Um hotel modesto, pequeno, mas vai servir pro meu propósito. Hoje à noite eu vou dormir. Vou dormir tranquilamente como uma criança. Como eu era antes dessa coisa horrível invadir minha vida. Eu acredito que o que me salvou foi a minha racionalidade, mas agora eu não descarto que tem muito mais do que a vida. Lá fora tem uma escuridão, mas essa noite eu vou dormir muito bem. Eu vou reconstruir a minha vida do zero, agora que o meu visitante indesejado se foi definitivamente. Eu acho que vai levar um tempo pra eu me acostumar, sabe? Eu acho até que minha mente vai pregar algumas peças, mas eu vou ser cautelosa, igual eu fui quando eu tava no hospital e eu tava naquela enfermaria silenciosa e eu senti a minha cama tremer. Mas eu não acho que ela tremeu de verdade, eu acho que fui eu tentando me recuperar, sabe? Mas eu tô feliz de ter contado isso pra vocês. Agora que eu contei isso tudo, se alguém, Deus me livre, passar pela mesma situação que eu, já sabe o que fazer. Bem, agora é a hora de dormir, gente. Eu vou nessa porque eu nunca fiquei tão cansada quanto eu tô agora. Boa noite. Durmam bem. Voltei! Final da creepypasta, gente, amaram? Gostaram? Beijo, tchau!